Bangkok, 25 anos. O peso da data pairava sobre Anya Sharma enquanto ela encarava o próprio reflexo no espelho, a luz fria do amanhecer realçando os contornos do seu rosto escuro. 25 anos de uma vida marcada por uma ausência, por uma história não contada completamente, por uma injustiça que pairava como uma nuvem sobre sua família. Hoje ela daria o primeiro passo para dissipar essa nuvem. O primeiro dia na Hayes International. A mesma empresa que, décadas atrás, foi o palco da ruína de seu avô. Anya alisou o tecido impecável do seu blazer, uma armadura cuidadosamente escolhida para o campo de batalha que a esperava. Cada peça de roupa, cada decisão de estilo era um ato de desafio silencioso, em um ambiente onde a pele clara e os traços asiáticos ou ocidentais dominavam os corredores do poder. Seu cabelo crespo, hoje preso num coque elegante, era mais uma distinção, um ponto de diferença em um mar de semelhança. Ela sabia que seria notada, seria julgada, seria a outra. Mas hoje, ela não estava ali para se encaixar. Estava ali para descobrir. Do lado de fora da janela do seu modesto apartamento, o sol começava a aquecer o ar, prometendo mais um dia de calor sufocante em Bangkok. O zumbido distante do trânsito, o cheiro de comida de rua que subia mesmo a essa hora, a mistura caótica de sons e cheiros, tudo isso era Bangkok, vibrante e implacável. Um contraste gritante com o ambiente esterilizado e controlado que ela antecipava no arranha-céu de vidro e aço no distrito financeiro. Ela pegou a bolsa, pesando-a na mão. Não era apenas uma bolsa de trabalho. Era uma bolsa de missão. Continha seu laptop, um caderno de notas e, mais importante, uma cópia gasta de um antigo artigo de jornal e uma foto desbotada de seu avô. Um homem sorridente, com olhos gentis, ao lado de um grupo de colegas no que parecia ser uma festa da empresa. O artigo falava vagamente sobre um incidente que levou à sua demissão abrupta. Sua mãe e sua avó sempre foram evasivas, falando em problemas, inveja e alguém lá de cima que não gostou dele. Mas Anya, desde cedo, sentiu que havia mais. Uma injustiça deliberada. Você tem certeza disso, minha filha? A voz da mãe, suave e preocupada, ecoou pelo telefone na noite anterior. É um lugar perigoso. Pessoas poderosas. Eu preciso saber, mãe, Anya respondeu, a voz firme. Pelo vovô. Pela gente. Sua mãe suspirou. Ele teria orgulho de você, mas tenha cuidado. Prometa. Prometo, Anya disse, mesmo sabendo que cuidado seria um luxo difícil de ter. Enquanto fechava a porta do apartamento, a promessa pesava em seus ombros. Cuidado em um lugar onde ela já se sentia exposta antes mesmo de chegar. Mas a determinação era mais forte que o medo. Ela desceu as escadas, o som dos seus sapatos ecoando no corredor vazio. Lá fora, Bangkok a esperava. E dentro de um imponente edifício no centro da cidade esperava Arthur Hayes. O homem que ela acreditava estar ligado à escuridão do passado de sua família. O homem que, sem saber, estava prestes a ter seu próprio passado desenterrado. O lobby da Hayes International era um santuário de mármore polido e vidro cintilante. O ar-condicionado gelado era um choque bem-vindo após o calor úmido da rua, mas a atmosfera era fria e impessoal. Pessoas em ternos impecáveis e tailleurs elegantes se moviam com propósito, seus sapatos ecoando suavemente no chão. Anya sentiu os olhares no momento em que pisou dentro. Não eram olhares abertamente hostis, mas curiosos, avaliadores. Olhares que a marcavam como uma forasteira, uma exceção à norma. Ela se aproximou da recepção, uma mulher tailandesa jovem e impecavelmente maquiada, com a pele clara que era o ideal de beleza local. Bom dia. Anya Sharma. É meu primeiro dia. Sou analista júnior. A recepcionista sorriu, um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Seus olhos percorreram Anya por um segundo a mais do que o necessário antes de digitar no computador. Ah, sim. Senhorita Sharma, seja bem-vinda. O Sr. Fasak virá buscá-la em breve. Sr. Fasak! Anya franziu a testa. Ela esperava encontrar sua supervisora, a Sra. Chan. Sim. Ele é seu supervisor imediato no momento, disse a recepcionista, voltando a atenção para o computador, sinalizando que a conversa havia terminado. Anya se afastou, sentindo um leve desconforto. Uma pequena mudança, mas que a deixou um pouco fora de equilíbrio. Ela se sentou em uma das poltronas de couro, tentando parecer calma enquanto observava o movimento ao redor. O zumbido baixo de conversas em tailandês e inglês, o tilintar ocasional de xícaras de café no café próximo, tudo parecia normal. Mas ela se sentia sob um microscópio. Minutos depois, um homem alto e magro, vestindo um terno cinza perfeitamente ajustado, se aproximou. Seu rosto era sério,
seus olhos escuros e penetrantes. Senhorita Sharma? Sou Niran Fazak. Bem-vinda a Hayes International. Anya se levantou rapidamente. Senhor Fazak, obrigada. Prazer em conhecê-lo. Niran assentiu, um movimento breve e formal. Vamos. Vou levá-la para o seu andar e apresentá-la à equipe. Enquanto caminhavam em direção aos elevadores, Niran manteve uma distância profissional. Ele falava sobre a estrutura da empresa, os procedimentos, mas sua voz era monótona, sem calor. Anya tentou fazer perguntas, mostrar entusiasmo, mas ele respondia de forma concisa, sem incentivar a conversa. Era um ambiente de trabalho, sim, mas já parecia mais frio do que ela imaginava. Chegando ao seu andar, Niran a conduziu por um labirinto de cubículos e salas de reunião de vidro. O ambiente era moderno, clean, mas faltava algo. Calor humano. As pessoas pareciam concentradas, digitando em seus teclados, falando baixo ao telefone. Poucos levantavam a cabeça quando Niran e Anya passavam. Esta é a sua mesa, disse Niran, parando em frente a um cubículo padrão. Era pequena, com um computador, um telefone e uma pilha de papéis. A senhora Chan está de licença, então eu serei seu supervisor por enquanto. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Obrigada, senhor Fazak, disse Anya, sentindo uma pontada de decepção. Sua principal contato, a pessoa com quem ela havia feito a entrevista final, não estava ali. Niran assentiu novamente. Seu acesso ao sistema está configurado. Comece a se familiarizar com os procedimentos de entrada de dados. Tenho alguns relatórios para você revisar mais tarde. Ele começou a se afastar, mas Anya hesitou. Senhor Fazak, eu gostaria de saber se há algum arquivo histórico sobre a empresa. Estou interessada em aprender sobre a trajetória da Hayes. Niran parou e se virou, seus olhos fixos nela. Por um breve momento, Anya sentiu que havia dito algo errado. A expressão de Niran era ilegível. Arquivos históricos. Não é algo que os analistas juniores geralmente acessam, senhorita Sharma. Nosso foco é o presente e o futuro. Há informações no site da empresa se estiver interessada. Ah, claro, disse Anya, sentindo o rubor subir ao rosto. Era apenas curiosidade. Niran a estudou por mais um segundo antes de dar um leve sorriso que não a tranquilizou. Concentre-se no seu trabalho, senhorita Sharma. Há muito o que aprender. E então ele se foi, deixando Anya em seu pequeno cubículo, cercada por estranhos e pela sensação crescente de isolamento. Ela sentou-se, ligou o computador e tentou parecer ocupada. Mas sua mente estava a mil. O olhar de Niran, a mudança de supervisor, a resposta evasiva sobre os arquivos históricos, tudo contribuía para a sensação de que este lugar era mais complexo e talvez mais perigoso do que ela imaginava. Ela era apenas mais uma funcionária, mas seu propósito ali era tudo menos ordinário. E ela sabia que, para ter sucesso, precisaria ser mais astuta do que nunca. Current Part Characters 386. Total Characters 386. O resto da manhã foi uma mistura de tédio e observação cautelosa. As tarefas que Niran lidera eram de rotina, exigindo pouca habilidade ou raciocínio. Anya as executou com eficiência, mas sua verdadeira atenção estava voltada para o ambiente ao seu redor. Ela observava seus colegas, a forma como interagiam, a hierarquia tácita que parecia existir. Notou que Niran era tratado com um respeito cauteloso, sua presença parecendo silenciar as conversas informais. Ela também notou os olhares, sutis, rápidos, mas presentes. Quando passava pelos corredores, quando ia ao bebedouro, sentia os olhos nela. Não eram apenas os olhares de curiosidade sobre a nova colega. Havia algo mais. Uma avaliação, uma categorização, um lembrete constante de que ela era diferente. Uma mulher negra em um escritório predominantemente asiático e ocidental. Ela se pegou endireitando a postura, forçando um sorriso, tentando projetar confiança, mesmo que por dentro se sentisse exposta. Perto da hora do almoço, Niran se aproximou de sua mesa. Senhorita Sharma, o Sr. Hayes gostaria de vê-la em seu escritório, agora. O coração de Anya deu um salto. Arthur Hayes, o CEO, o homem que ela suspeitava estar ligado à ruína de seu avô. Por que ele a chamaria? Em seu primeiro dia, uma onda de nervosismo a atingiu, misturada com uma faísca de antecipação. Este era o homem que ela estava ali para investigar, e agora ele a estava convocando. O escritório dele é no 40º andar, disse Niran, sua expressão inescrutável. Pode ir direto para lá. Anya assentiu, tentando manter a calma. Ela se levantou, alisou o blazer novamente e fez o seu caminho para os elevadores, sentindo os olhares de seus colegas em suas costas. O elevador subiu rapidamente, o número do andar aumentando no painel.
10, 20, 30. A cada andar, a tensão aumentava. O 40º andar era o andar executivo. O santuário de Arthur Hayes. As portas do elevador se abriram para um ambiente diferente. O 40º andar era silencioso, luxuoso, com carpetes grossos e obras de arte nas paredes. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica de Bangkok, a cidade se estendendo até o horizonte. O ar parecia mais frio, mais rarefeito. Anya se aproximou da recepção executiva, uma mulher com um sorriso sereno e olhos atentos. Estou aqui para ver o Sr. Hayes. Anya Sharma, disse ela, a voz um pouco mais trêmula do que gostaria. A recepcionista assentiu, seu sorriso inabalável. Ele a espera. Pode entrar. Ela apontou para uma grande porta de madeira escura. Anya respirou fundo, sentindo a adrenalina bombear em suas veias. Este era o momento. Ela abriu a porta e entrou. O escritório de Arthur Hayes era vasto, com uma vista espetacular da cidade. A mesa, grande e brilhante, ficava no centro, e Arthur Hayes estava sentado atrás dela, parecendo pequeno contra a imensidão do vidro. Ele não olhou para cima imediatamente, concentrado em alguns papéis. Anya parou na entrada, esperando. Finalmente, Arthur levantou a cabeça. Seus olhos azuis, frios e avaliadores encontraram os dela. Ele tinha uma aparência polida, cabelos grisalhos bem cortados, um sorriso leve e calculado. Mas havia algo nos seus olhos que fez Anya sentir um arrepio, uma frieza que não era apenas profissional. Senhorita Sharma, disse Arthur, sua voz suave, mas com uma autoridade inquestionável. Por favor, sente-se. Anya atravessou o escritório, sentindo-se minúscula naquele espaço. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa, tentando relaxar, mas seu corpo estava tenso. Bem-vinda a Hayes International, disse Arthur, ainda com aquele leve sorriso. Neera me disse que você se juntou a nós hoje. Analista júnior, correto? Sim, senhor, respondeu Anya. É meu primeiro dia. Arthur assentiu, apoiando os cotovelos na mesa e juntando as mãos. Seus olhos não a deixavam. E como está sendo seu primeiro dia? Tudo bem? Sim, senhor. Todos têm sido receptivos, disse Anya, escolhendo as palavras cuidadosamente. Arthur inclinou a cabeça ligeiramente. Bom, é importante que nossos novos funcionários se sintam bem-vindos. Ele fez uma pausa, o sorriso desaparecendo, seus olhos se estreitando um pouco. Neera mencionou que você estava perguntando sobre arquivos históricos. O coração de Anya acelerou novamente. Ele notou. Ah, sim, disse ela, tentando soar casual. Apenas interesse na história da empresa. É uma organização com uma trajetória impressionante. Arthur a observou por um momento silencioso. Anya sentiu que ele estava olhando através dela, avaliando não apenas suas palavras, mas algo mais profundo. Era o olhar de alguém que estava acostumado a analisar e julgar. Uma trajetória muito impressionante, concordou Arthur, sua voz baixa, construída com muito trabalho e algumas decisões difíceis ao longo do caminho. Ele fez outra pausa, e então o sorriso retornou, mais amplo desta vez, mas ainda sem calor. Nós valorizamos a curiosidade, senhorita Sharma, mas é importante focar nas prioridades, e sua prioridade agora é aprender sua função atual. O passado é o passado, devemos olhar para frente. As palavras eram um aviso velado. Anya sentiu isso. Ele não sabia o motivo real de sua curiosidade, mas já estava estabelecendo limites. Entendo perfeitamente, senhor, disse Anya, mantendo sua voz neutra. Meu foco principal é aprender e contribuir para a equipe. Arthur assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. Ele se recostou na cadeira, o sorriso se tornando mais natural. Excelente. Temos grandes expectativas para nossos novos talentos. Trabalhe duro, senhorita Sharma, e você terá um futuro brilhante aqui. Obrigada, senhor, disse Anya. A conversa parecia ter chegado ao fim. Ela se levantou, sentindo as pernas um pouco trêmulas. Com licença, posso voltar ao trabalho? Claro, disse Arthur, já pegando outros papéis. Ele não olhou para cima. Ai, senhorita Sharma. Anya parou na porta. Arthur levantou os olhos novamente e havia algo na sua expressão que fez o estômago de Anya se revirar. Não era apenas frieza agora. Era um leve divertimento, quase um desprezo. Espero que você se adapte bem aqui. Nem todos se adaptam, especialmente aqueles que são um pouco diferentes. A ênfase na última palavra era sutil, quase imperceptível, mas atingiu Anya como um golpe. Ele sabia. Não sobre sua missão, talvez, mas ele a havia classificado. E a desaprovava. Anya forçou um sorriso. Tenho certeza de que me adaptarei, senhor. Ela saiu do escritório, a porta se fechando suavemente atrás dela. No corredor silencioso do 40º andar, Anya sentiu o peso das palavras de Arthur Hayes.
Aquele breve encontro, aparentemente inócuo, havia confirmado seus piores temores. Ele não era apenas o homem que talvez estivesse ligado à ruína de seu avô. Ele era o homem que a via e a julgava com base em quem ela era, em sua diferença. O bullying não seria apenas sutil, seria pessoal. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A Hayes International se tornou o palco da luta silenciosa de Anya. O ambiente de trabalho era exatamente como ela temia, polido na superfície, mas permeado por uma corrente subterrânea de preconceito e exclusão. Arthur Hayes raramente interagia diretamente com ela após o primeiro dia, mas sua influência era sentida. Niran, seu supervisor, era profissional, mas distante, e parecia evitar qualquer conversa pessoal. Alguns colegas eram educados, mas a maioria a tratava com uma mistura de curiosidade e indiferença. O bullying era sutil, mas constante. Microagressões que se acumulavam. Comentários sobre seu cabelo, sobre sua pele, perguntas sobre de onde você realmente é, apesar de ela ser clara sobre sua origem. Ser a última a ser informada sobre mudanças ou reuniões. Ter suas ideias ignoradas em discussões de equipe, apenas para vê-las serem reapresentadas por um colega e elogiadas. Sentir os olhares quando comia sua comida no refeitório, ou quando falava em inglês com um sotaque diferente do esperado. Arthur Hayes, em raras aparições no andar, Buff a cumprimentava com um aceno breve e aquele sorriso condescendente, um lembrete silencioso de sua posição e do seu desprezo. Anya sentia o desgaste emocional. Havia dias em que a vontade de gritar, de confrontar, era quase insuportável. Mas ela se controlava, lembrando-se do seu propósito. Cada microagressão era combustível para sua determinação. Ela não estava ali apenas para suportar. Estava ali para expor. Sua investigação progredia lentamente. Acessar arquivos antigos no sistema da empresa era mais difícil do que ela imaginava, com permissões restritas e sistemas legados arcaicos. Ela passava horas após o trabalho, ou nos fins de semana, vasculhando os poucos documentos que conseguia acessar, cruzando informações com pesquisas online sobre a história da empresa e as pessoas que trabalhavam lá na época de seu avô. Ela encontrou menções ao nome de seu avô, Sr. Sharma, em alguns relatórios de desempenho antigos, todos positivos, o que contradizia qualquer sugestão de incompetência. Encontrou organogramas da época, mapeando a estrutura da empresa. E em vários documentos o nome de Arthur Hayes aparecia, na época um jovem executivo em ascensão, frequentemente associado a um departamento ou projeto que seu avô também estava envolvido. Encontrar ex-funcionários antigos era ainda mais desafiador. Muitos haviam se aposentado ou se mudado. Os poucos que ela conseguiu rastrear e contatar eram relutantes em falar. Águas perigosas, disse um ex-contador por telefone, sua voz tensa. É melhor deixar o passado para trás. A Hayes tem longos braços. Anya sentia a frustração crescer. Parecia que havia uma conspiração de silêncio em torno do que aconteceu. Mas ela persistia. Cada pequena pista era um passo à frente. Ela descobriu que seu avô estava trabalhando em um projeto de expansão importante na época de sua demissão. Um projeto que, coincidentemente, impulsionou a carreira de Arthur Hayes. Um dia, enquanto vasculhava um armário de arquivos empoeirado que ninguém parecia usar, Anya encontrou algumas caixas antigas. Dentro havia documentos físicos, relatórios, correspondências, atas de reunião de décadas atrás. Era um achado inesperado. Ela começou a revisar o conteúdo, cuidadosamente, tirando fotos com o celular quando ninguém estava olhando. Entre os papéis, ela encontrou uma série de memorandos internos sobre o projeto de expansão. E em um deles, uma correspondência entre Arthur Hayes, então apenas A. Hayes, e outro executivo, discutindo a necessidade de remover obstáculos para garantir o sucesso do projeto. O nome de seu avô não era mencionado diretamente, mas o contexto e as datas pareciam relevantes. Era uma pista, mas não a prova irrefutável que ela precisava. A tensão no trabalho continuava a aumentar. Arthur Hayes parecia estar mais atento a ela. Talvez ele sentisse sua presença, não como uma ameaça específica, mas como uma anomalia que o incomodava. Em uma reunião de equipe, ele fez um comentário sobre a importância da lealdade e da confiança, olhando diretamente para ela, fazendo com que Anya sentisse um arrepio. Havia também Niran. Ele a observava. Anya não conseguia decifrar sua expressão. Era apenas profissionalismo ou havia algo mais ali?
Ele nunca ajudou ativamente, mas também nunca prejudicou abertamente. Ele era um observador silencioso em seu campo de batalha diário. Certa tarde, enquanto Anya estava no armário de arquivos, Niran entrou inesperadamente. Anya congelou, com documentos antigos nas mãos. Senhorita Sharma, o que está fazendo aqui? Perguntou Niran, sua voz calma, mas seus olhos percorreram os papéis em suas mãos. Anya sentiu o pânico. Ah, Sr. Fazak. Eu estava procurando por alguns relatórios antigos que foram mencionados em um e-mail. Pensei que poderiam estar arquivados aqui. Era uma mentira fraca, mas a única que lhe veio à mente. Niran se aproximou, pegou um dos documentos da caixa. Seus olhos percorreram a data, o conteúdo. Era um relatório financeiro de 30 anos atrás. Ele olhou de volta para Anya, sua expressão ainda ilegível. Estes são muito antigos, senhorita Sharma, disse ele. Não creio que sejam relevantes para o seu trabalho atual. Sim, eu percebi, disse Anya, tentando recuperar a compostura. Acho que me enganei. Niran colocou o documento de volta na caixa. Ele a observou por um momento e Anya sentiu que ele sabia que ela não estava dizendo a verdade completa. Mas ele não pressionou. Este armário será esvaziado em breve para a renovação, disse Niran. Não perca tempo com coisas aqui dentro. Se precisar de algo, peça. Não mexa em arquivos sem autorização. Era um aviso claro. Ele a pegou, ou pelo menos a suspeitou. Anya sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Sim, senhor. Entendido, disse Anya. Niran assentiu. Deu mais uma olhada nas caixas e depois saiu do armário, deixando Anya sozinha novamente. Ela esperou um momento, o coração batendo forte. Ele havia avisado. A margem de erro estava diminuindo, mas o achado dos documentos físicos a encorajou. A prova que ela precisava estava ali, em algum lugar, enterrada sob décadas de poeira e segredos. Ela só precisava encontrá-la antes que fosse tarde demais. A pressão aumentava, tanto pela investigação quanto pelo ambiente hostil. As microagressões diárias pareciam mais intensas, o isolamento mais pesado. Anya se sentia exausta, mas a proximidade da verdade a impulsionava. Ela voltou secretamente ao armário de arquivos na manhã seguinte, antes que qualquer pessoa chegasse ao escritório. Trabalhando rapidamente, ela revisou as caixas restantes. Mais relatórios, mais correspondências. E então ela encontrou um envelope pardo, sem identificação. Dentro havia uma série de documentos. Um memorando de Arthur Hayes para o então CEO, datado de poucos dias antes da demissão de seu avô. O memorando detalhava preocupações urgentes sobre a conduta do Sr. Sharma, acusando de negligência e de colocar o projeto em risco. As acusações pareciam fabricadas, vagas, sem provas concretas anexadas. Mas o mais condenatório era uma carta anexa, assinada por outro executivo da época, expressando reservas sobre as acusações de Hayes e sugerindo que elas eram prematuras e possivelmente baseadas em mal-entendidos ou outros motivos. Esta carta havia sido aparentemente arquivada e nunca anexada ao processo oficial de desligamento de seu avô. Anya sentiu as mãos tremerem ao segurar os documentos. Era isso, a prova. Arthur Hayes havia orquestrado a queda de seu avô com base em acusações falsas, e pelo menos um colega sabia que algo estava errado. O motivo exato ainda não estava claro. Talvez Arthur quisesse o projeto para si, talvez houvesse preconceito, talvez uma combinação de ambos, mas a ligação estava ali. A injustiça não era um acidente. Era uma ação deliberada de Arthur Hayes. Ela tirou fotos de alta resolução de todos os documentos, guardando o envelope pardo de volta em sua caixa, tentando deixar tudo exatamente como encontrou. Ao sair do armário de arquivos, ela sentiu uma mistura avassaladora de alívio e raiva. Alívio por ter encontrado a prova, raiva pela injustiça e pela frieza calculista de Arthur Hayes. Agora que tinha a prova, a pergunta era, o que fazer com ela? Entregar a administração da empresa? Isso seria arriscado. A Hayes International protegeria um de seus próprios, especialmente o CEO. Ir à imprensa? Sem uma plataforma ou conexões, sua história poderia ser facilmente desacreditada ou abafada. Anya pensou em sua mãe, em sua avó, em todos os anos de dificuldade que elas enfrentaram. Pensou nos olhares, nos comentários, no constante sentimento de ser menos do que os outros, tudo enraizado naquela injustiça inicial. Ela não queria apenas expor Arthur Hayes. Ela queria que ele enfrentasse as consequências publicamente. Queria que ele sentisse uma fração do que sua família sentiu. Ela precisava de um palco, um lugar onde Arthur Hayes estivesse visível, onde sua fachada de sucesso e respeitabilidade fosse crucial.
Um lugar onde ele não pudesse simplesmente dispensá-la ou silenciá-la. Ela começou a prestar atenção aos eventos sociais e de negócios mencionados no noticiário ou nos e-mails internos da empresa. Arthur Hayes era uma figura pública, frequentando jantares de gala, eventos de caridade, conferências. Ele gostava de ser visto, de exibir seu sucesso e sua influência. Esse era o seu ponto fraco. A oportunidade surgiu uma semana depois. Um grande jantar de gala beneficente patrocinado pela Hayes International em um hotel de luxo no centro de Bangkok. O tipo de evento onde os figurões da cidade, incluindo a família de Arthur Hayes, estariam presentes. Era o palco perfeito. Anya usou suas economias para comprar um vestido elegante, algo que a fizesse sentir confiante no lugar, apesar de saber que seria uma intrusa. Ela não tinha um convite, mas planejou uma forma de entrar, misturando-se entre os convidados ou a equipe de serviço. O risco era enorme. Ela poderia ser expulsa, desacreditada, talvez até enfrentar repercussões legais. Mas a alternativa, deixar Arthur Hayes impune, era insuportável. Na noite do jantar, Bangkok estava iluminada, uma tapeçaria cintilante vista de longe. O hotel era imponente, o lobby cheio de pessoas elegantemente vestidas. Anya sentiu o nervosismo roer em seu estômago, mas manteve a postura. Ela conseguiu entrar no salão de eventos, misturando-se à multidão que circulava, o barulho de conversas e o tilintar de taças de champanhe abafando o som do seu coração acelerado. Seus olhos varreram o salão, procurando por Arthur Hayes. Ela o avistou em uma mesa proeminente perto da janela, com vista para a cidade. Ele estava sentado ao lado de uma mulher elegante, presumivelmente sua esposa, e conversava animadamente com outras pessoas na mesa. Ele parecia o epítome do sucesso e da respeitabilidade. A raiva ferveu dentro de Anya. Ela se aproximou lentamente da mesa, o envelope pardo com as provas escondido em sua bolsa. Cada passo parecia ecoar no salão, embora soubesse que ninguém a notava. Ela sentiu os olhares superficiais enquanto passava, os mesmos olhares que acompanhavam no escritório. Curiosidade, avaliação, indiferença. Mas ela não estava ali para ser invisível esta noite. Quando ela estava a poucos metros da mesa de Arthur Hayes, ele levantou a cabeça. Seus olhos azuis a encontraram e o sorriso em seu rosto desapareceu instantaneamente. A surpresa, a confusão e rapidamente o reconhecimento e um lampejo de raiva passaram por seus olhos. Ele a reconheceu, a funcionária diferente, mas ele não sabia por que ela estava ali. Anya parou na beira da mesa, o barulho do salão parecendo diminuir ao seu redor. A esposa de Arthur, uma mulher loira com um colar de diamantes, olhou para Anya com uma expressão interrogativa. As outras pessoas na mesa pararam de conversar, seus olhos fixos em Anya. "Senhorita Sharma", disse Arthur, sua voz baixa e tensa. Ele tentou soar controlado, mas havia uma borda de pânico em sua voz. "O que está fazendo aqui?" Anya olhou para ele, para sua esposa, para as pessoas ao seu redor, o mundo que ele construiu e protegeu com suas mentiras. "Estou aqui, Sr. Hayes", disse Anya, sua voz calma, mas carregada de uma intensidade que capturou a atenção de todos na mesa, para falar sobre o passado. A esposa de Arthur franziu a testa. "Arthur, quem é essa?" Arthur lançou a Anya um olhar de advertência, quase uma súplica silenciosa, mas era tarde demais. O palco estava montado. Current Part Characters 3987, Total Characters 15.961. Anya ignorou o olhar de Arthur e se dirigiu à mesa, sua voz projetando-se um pouco mais alto agora, mas ainda mantendo um tom controlado que a fazia soar razoável, apesar da situação incomum. "Meu nome é Anya Sharma. Trabalho na Hayes International." Ela fez uma pausa, olhando diretamente para a esposa de Arthur. "E estou aqui para falar com o Sr. Hayes sobre meu avô, o Sr. Anil Sharma." O nome pareceu congelar o ar ao redor da mesa. Arthur Hayes empalideceu visivelmente. Sua esposa Catherine olhou dele para Anya, com a confusão se transformando em apreensão. Os outros convidados na mesa pareciam chocados e desconfortáveis, sem saber para onde olhar. "Anya, este não é o lugar", Arthur começou, sua voz rouca, tentando desesperadamente retomar o controle. Ele olhou ao redor, percebendo que outras mesas próximas também estavam começando a prestar atenção. "É exatamente o lugar, Sr. Hayes", Anya interrompeu, sua voz firme. "Este é o seu mundo, não é? O mundo que o senhor construiu, o mundo que o senhor protegeu." Ela tirou o envelope pardo da bolsa, segurando-o à vista de todos. Protegeu com mentiras, com a ruína de um homem inocente. Catherine Collins, a esposa de Arthur, colocou a mão no braço do marido. "Arthur, do que ela está falando?
Quem é Anil Sharma? Anya deu um pequeno passo à frente. Anil Sharma era um funcionário dedicado da sua empresa, Sr. Hayes. Há mais de 30 anos. Ele foi demitido. Sua reputação foi destruída. Ele nunca mais conseguiu trabalho na indústria. Ela olhou para Arthur. O senhor se lembra dele, não é? Arthur não respondeu. Ele estava pálido, seus olhos fixos em Anya, um misto de fúria e pânico em seu rosto. Ele não podia negar o nome. Meu avô, continuou Anya, sua voz embargada pela emoção, mas ainda controlada. Foi acusado de negligência, acusações falsas, orquestradas. Ela abriu o envelope e tirou os memorandos e a carta. Tenho as provas aqui, memorandos assinados pelo senhor, fazendo acusações infundadas, e uma carta de um colega seu da época questionando a verdade por trás daquelas acusações. Ela colocou os documentos na mesa, empurrando-os suavemente na direção de Arthur. Eles se destacavam contra a toalha de mesa branca e a louça fina. Catherine pegou um dos documentos, seus olhos percorrendo o conteúdo rapidamente. Sua expressão se tornou de horror e descrença. Arthur, isso é verdade? Arthur Hayes finalmente encontrou a voz, mas soou fraca e desesperada. Isto é um absurdo. Documentos antigos, fora de contexto. Ela está mentindo. Ele tentou pegar os documentos, mas Anya o segurou firmemente. Fora de contexto, Anya riu, uma risada sem alegria. O contexto, Sr. Hayes, é que o senhor usou essas mentiras para destruir a vida de um homem, para tirá-lo do seu caminho. Talvez para roubar o projeto em que ele estava trabalhando. O senhor construiu sua carreira sobre os escombros da vida do meu avô. O salão agora estava visivelmente mais silencioso. As pessoas em mesas próximas estavam olhando, cochichando. O centro das atenções havia mudado da festa para a mesa de Arthur Hayes e a jovem mulher negra que o confrontava. Catherine olhou para Arthur, seus olhos cheios de lágrimas. Você fez isso? Você arruinou alguém assim? Arthur se levantou abruptamente, sua cadeira rangendo no chão polido. Ele estava tremendo de raiva. Saia daqui! Segurança! Tirem essa mulher daqui! Mas Anya não se moveu. Ela olhou para a multidão que se formava ao redor, para os rostos chocados, curiosos, alguns talvez reconhecendo a injustiça. Eu não sou apenas a neta do homem que o senhor arruinou, disse Anya, sua voz ganhando força, ecoando no silêncio tenso. Eu sou a funcionária que o senhor e seus capangas intimidaram por meses, que suportou seus olhares, seus comentários, seu desprezo, só porque eu sou diferente, só porque eu sou negra. A acusação direta de discriminação no palco de sua vida social atingiu Arthur Hayes com força. Seu rosto ficou vermelho, mas ele não conseguiu negar. Sua atitude em relação a Anya no escritório era um segredo aberto entre seus funcionários. Isto é uma calúnia, gritou Arthur, desesperado. Ela é louca, uma chantagista. Chantagista? Anya balançou a cabeça. Quero justiça, Sr. Hayes, não dinheiro. Quero que todos saibam quem o senhor realmente é. O senhor não é o líder respeitável que finge ser. O senhor é um mentiroso, um destruidor de vidas, um covarde. A segurança do hotel se aproximou, mas hesitou, vendo a cena e a tensão que ela atraía. Ninguém queria ser o primeiro a tocar na jovem mulher que estava fazendo acusações tão sérias contra um homem tão poderoso em um evento público, com documentos nas mãos. Catherine Collins se levantou também, seus olhos fixos em Arthur, sua voz tremendo. Arthur, como você pôde? Todas essas mentiras. Arthur olhou para sua esposa, para Anya, para a multidão, para os documentos na mesa. Ele estava encurralado. Seu mundo cuidadosamente construído estava desmoronando ao seu redor. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Anya sentiu uma onda de exaustão, mas também uma estranha sensação de paz. Ela havia feito isso. A verdade estava lá fora. Meu avô morreu com o peso dessa injustiça, disse Anya, sua voz mais suave agora, mas cheia de gravidade. Mas a verdade dele vive, e agora, todos vocês sabem. Ela pegou os documentos da mesa, guardando-os de volta no envelope. Ela deu um último olhar para Arthur Hayes, um homem que parecia ter envelhecido 20 anos nos últimos minutos, sua arrogância substituída por desespero. Sr. Hayes, disse Anya. Seu passado finalmente o alcançou. Com isso, Anya se virou e caminhou calmamente para fora do salão de eventos, deixando para trás o caos que ela havia criado. As conversas explodiram em murmúrios e exclamações chocadas. A fachada de Arthur Hayes havia sido quebrada de forma espetacular. A saída do hotel foi rápida, mas Anya sentiu os olhares de todos. No táxi de volta para seu apartamento modesto, o silêncio era um alívio bem-vindo após a tempestade. Ela segurava o envelope pardo no colo.
o peso dos documentos parecendo insignificante comparado ao peso que havia sido retirado de seus ombros. A verdade estava lá fora. Ela ligou para a mãe assim que chegou em casa, a voz embargada pela emoção enquanto contava o que havia acontecido. Sua mãe chorou. Uma mistura de choque, alívio e orgulho. Você fez isso, minha filha, ela soluçou. Você trouxe justiça para o vovô. Nos dias seguintes, o escândalo explodiu. A notícia do confronto no jantar de gala se espalhou como fogo. Jornais e sites de notícias em Bangkok e internacionalmente cobriram a história. A Hayes International emitiu um comunicado vago no início, mas a pressão pública e a evidência, Anya havia garantido que cópias dos documentos chegassem à imprensa, foram esmagadoras. Arthur Hayes tentou negar, contratar advogados para desacreditar Anya, mas era tarde demais. Sua reputação estava em ruínas. As alegações de discriminação no local de trabalho, somadas à evidência da injustiça passada, criaram uma tempestade perfeita. Em poucos dias, a Hayes International anunciou que Arthur Hayes havia se afastado do cargo de CEO, aguardando uma investigação interna. Todos sabiam o que isso significava. Ele estava fora. No escritório, a atmosfera era estranha. Os sussurros se tornaram conversas abertas. Os olhares para Anya eram diferentes agora, não mais apenas de curiosidade ou desprezo, mas de choque, admiração e talvez um pouco de medo. Ela havia derrubado um gigante. Anya continuou indo trabalhar, cumprindo suas tarefas, mas sabia que sua posição na Hayes International era insustentável. Ela não era mais apenas uma funcionária. Ela era a mulher que expôs o CEO. Niran a chamou para sua sala alguns dias depois da renúncia de Arthur. Ele a convidou a sentar-se, e pela primeira vez sua expressão não era ilegível. Havia um cansaço em seus olhos. Senhorita Sharma, disse ele, sua voz baixa. Eu vi as notícias e os documentos. Anya assentiu, esperando a bronca ou a demissão. Niran suspirou. Eu não sabia de tudo isso, não da história do seu avô, mas eu vi como o Sr. Hayes a tratava, e outros também. Ele fez uma pausa. Não era certo. Anya ficou surpresa com a admissão. Eu não fiz nada, continuou Niran, parecendo envergonhado. Eu tinha medo. Ele era poderoso, mas eu vi, e lamento não ter feito nada. Não é sua culpa, Sr. Fazaki, disse Anya, sentindo uma pontada de empatia. Ele fez com que todos tivessem medo. Niran assentiu. Sim, mas o que você fez foi corajoso, muito corajoso. Ele olhou para Anya, seus olhos expressando um respeito recém-descoberto. A empresa está passando por mudanças. Uma nova liderança virá, haverá muitas perguntas. Eu sei, disse Anya. Sua posição aqui. Niran hesitou. Será difícil. Alguns a verão como uma heroína, outros como uma encrenqueira. A empresa pode querer distanciamento. Eu entendo, disse Anya. Ela já havia tomado sua decisão. Eu não sei o que você planeja fazer, disse Niran. Mas se precisar de uma referência ou de alguma ajuda, dentro dos limites, é claro, pode me procurar. Era uma pequena oferta, mas significava muito vindo de Niran. Obrigada, Sr. Fazaki, disse Anya, sentindo uma pontada de gratidão. Ao voltar para sua mesa, Anya sentiu o peso da incerteza sobre o futuro, mas também uma clareza que não tinha antes. Ela havia cumprido sua missão, exposto a verdade, limpado o nome de seu avô. Mas a Hayes International, mesmo sem Arthur Hayes, ainda era o lugar que representava a injustiça e a opressão que ela havia lutado para superar. Ficar ali, mesmo com a queda de Arthur, seria continuar em sua sombra. Ela ligou para a mãe naquela noite. Eu vou sair da Hayes, mãe, disse ela. Sua mãe não pareceu surpresa. E o que você fará? Perguntou ela, a voz calma. Eu não sei ainda, admitiu Anya. Mas eu preciso construir algo meu, algo que não esteja ligado a mentiras e injustiças. Sua mãe ficou em silêncio por um momento. Seu avô ficaria tão orgulhoso, Anya, disse ela finalmente. Não apenas pelo que você descobriu, mas pela mulher forte e corajosa que você se tornou. As palavras da mãe tocaram Anya profundamente. Ela não se sentia forte todos os dias. Havia dias em que o peso do bullying e da luta secreta a esmagava, mas ela havia perseverado, e talvez isso fosse a verdadeira força. Anya entregou sua carta de demissão na manhã seguinte. Foi um processo rápido e formal. Ela arrumou seus poucos pertences em uma caixa. Ao sair do edifício da Hayes International pela última vez, ela parou na calçada movimentada. O sol de Bangkok estava forte, o ar úmido e cheio de vida. O arranha-céu se erguia atrás dela, imponente e indiferente. Não era mais o monstro que a assombrava, era apenas um edifício.
Ela olhou para a caixa em suas mãos. Não havia riqueza, nem status, nem um plano de carreira brilhante garantido. Mas havia algo mais valioso: a verdade e sua própria liberdade. Ela não sabia para onde iria, o que faria. O caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo ela sentiu que o caminho era dela para construir. A injustiça passada havia moldado sua jornada até aqui, mas não definiria seu destino. Ela havia lutado, sobrevivido e prevalecido. E isso, como sua mãe havia dito, era sua justiça. Caminhando pelas ruas movimentadas de Bangkok, misturando-se à multidão, Anya Sharma sentiu o peso do passado diminuir, substituído pela leveza de um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Ela não era mais a intimidada. Era Anya. E isso era suficiente. Os dias que se seguiram à saída de Anya da Hayes International foram um período de transição e reflexão. Ela passava as manhãs em seu apartamento, respondendo a e-mails, organizando os documentos que provavam a injustiça contra seu avô e pensando sobre seus próximos passos. O escândalo de Arthur Hayes ainda era notícia, embora começando a diminuir à medida que novos eventos capturavam a atenção do público. A Hayes International estava em modo de crise, com um CEO interino tentando acalmar os mercados e a imprensa. Anya não sentia o triunfo avassalador que imaginara. Havia uma satisfação silenciosa por ter exposto a verdade e derrubado Arthur Hayes, mas também um vazio. A raiva que a impulsionou por tanto tempo havia diminuído, deixando para trás a complexidade das consequências. A queda de Arthur não apagou os anos de luta de sua família, nem curou completamente as feridas da discriminação diária. Ela conversava longamente com a mãe por telefone, compartilhando seus sentimentos. Sua mãe a lembrou que a justiça raramente é um final de filme. É um processo, e às vezes a maior vitória é simplesmente sobreviver e manter sua integridade. Seu avô teria orgulho, não porque você derrubou um homem, mas porque você se manteve firme na sua verdade, disse sua mãe. Anya começou a procurar por novas oportunidades de emprego, mas o mercado de trabalho em Bangkok parecia cauteloso. Sua associação com o escândalo da Hayes International a tornava uma figura controversa. Algumas empresas estavam interessadas em sua história, mas hesitavam em contratá-la, temendo problemas ou publicidade indesejada. Ela sentiu um lampejo da mesma dificuldade que seu avô deve ter enfrentado após ser banido. Havia momentos de dúvida. Será que ela havia feito a coisa certa? Será que o preço pago, a perda do emprego, a incerteza do futuro, valeu a pena? Nestes momentos, ela olhava para a foto de seu avô, para os documentos que provavam sua inocência e se lembrava por que começou tudo. Não era apenas por um emprego ou uma carreira, era pela honra de sua família. Uma tarde, enquanto estava em um café local revisando anúncios de emprego, Anya recebeu uma mensagem de Niran. Ela hesitou antes de abri-la. Senhorita Sharma, a mensagem dizia. Espero que esteja bem. Eu sei que você está procurando. Talvez eu possa ajudar. Conheço algumas pessoas em outras empresas que valorizam a integridade. Se estiver interessada, podemos conversar. Anya ficou surpresa. Niran, o supervisor cauteloso e distante, estava oferecendo ajuda. Isso mostrou que nem todos na Hayes International eram como Arthur Hayes. Havia pessoas que viram a verdade e, à sua maneira silenciosa, a apoiavam. Ela respondeu, agradecendo e concordando em se encontrar para um café. O encontro com Niran foi cordial. Ele falou abertamente sobre o clima na Hayes International após a saída de Arthur e sobre o impacto que a exposição teve. Ele admitiu que a cultura da empresa precisava mudar e que a coragem de Anya poderia, a longo prazo, ajudar a catalisar essa mudança. Ele não tinha uma oferta de emprego direta, mas ofereceu apresentar Anya a contatos em outras empresas, destacando suas qualificações e, sim, sua coragem. Você não está apenas qualificada, senhorita Sharma, disse Niran, olhando-a diretamente. Você mostrou que tem princípios. Em um mundo onde muitos não têm, isso é valioso. A gratidão de Anya por sua ajuda foi genuína. Ele não a devia nada, mas escolheu estender a mão. Isso a fez sentir que sua luta não havia sido em vão, que havia pessoas que reconheciam a diferença entre certo e errado. Com as apresentações de Niran, Anya começou a ter mais entrevistas. O processo ainda era desafiador. Ela teve que contar sua história, explicar o escândalo, justificar suas ações. Algumas entrevistas foram frias, outras mais receptivas. Ela aprendeu a apresentar sua experiência na Hayes International não como um escândalo, mas como uma busca por justiça e um testemunho de sua resiliência e integridade.
Paralelamente à busca por emprego, Anya começou a pensar em outras formas de usar sua experiência. Talvez pudesse escrever sobre o que aconteceu, sobre a discriminação sutil no ambiente corporativo, sobre a importância de desenterrar injustiças passadas. Ela sentiu que sua história e a de seu avô poderia ressoar com outros que enfrentaram opressão ou discriminação. Ela passou uma tarde visitando um templo antigo em Bangkok, buscando um momento de paz e perspectiva. O cheiro de incenso pairava no ar, o som suave dos sinos e das orações criava uma atmosfera de serenidade. Sentada ali, observando as pessoas em devoção, Anya sentiu uma profunda conexão com a história e a cultura da Tailândia, um país que era seu lar, mas que também havia desafiado de formas únicas. Ela pensou em seu avô, em sua jornada como imigrante, em seu trabalho árduo, em sua queda injusta. Pensou em sua própria jornada, as dificuldades que enfrentou, a missão que cumpriu. A justiça não havia vindo na forma de prisão ou compensação financeira para sua família. Veio na forma de verdade e exposição. Veio na forma de limpar o nome de seu avô. E veio na forma de sua própria força para enfrentar o homem que causou tanto dano. Ela ainda não tinha um emprego novo. O futuro ainda era incerto. Mas a incerteza não a assustava mais como antes. Ela havia enfrentado algo muito maior e mais assustador: o poder corrupto e o preconceito. E ela havia saído do outro lado, intacta em seu espírito. Ao sair do templo, o sol da tarde aquecia sua pele. Ela não era mais a intimidada. Era uma sobrevivente, uma lutadora, e estava pronta para construir seu próprio caminho, passo a passo, em Bangkok, em qualquer lugar que a vida levasse. A sombra de Arthur Hayes havia sido dissipada, e agora era a hora de Anya Sharma brilhar com sua própria luz. O processo de encontrar um novo emprego levou mais tempo do que Anya esperava, um lembrete persistente das repercussões do escândalo. Cada entrevista era um novo desafio, exigindo que ela navegasse pela delicada questão de sua saída da Hayes International. Alguns recrutadores eram abertamente céticos, outros pareciam cautelosos, mas impressionados com sua coragem. Anya aprendeu a ser transparente, a explicar sua motivação com calma e convicção, transformando o que poderia ser visto como um ponto fraco em uma demonstração de caráter. Ela continuou a receber apoio silencioso de lugares inesperados. Niran ocasionalmente enviava uma mensagem, oferecendo palavras de encorajamento ou compartilhando contatos. Uma ou duas ex-colegas da Hayes International, que também haviam sofrido com um ambiente tóxico sob Arthur Hayes, entraram em contato para expressar admiração e solidariedade. Essas pequenas conexões a ajudaram a sentir que não estava sozinha. Durante esse período, Anya dedicou tempo para si mesma, algo que havia negligenciado durante a intensidade de sua missão. Ela explorou mais Bangkok, visitando mercados locais, saboreando a comida de rua, absorvendo a energia da cidade que era seu lar. Ela redescobriu sua paixão por fotografia, capturando a beleza e a complexidade da vida cotidiana em Bangkok. Esses momentos de calma e criatividade a ajudaram a curar e a encontrar perspectiva. Ela também passou mais tempo com sua família, compartilhando não apenas os detalhes da queda de Arthur Hayes, mas também os sentimentos complexos que a acompanhavam. Sua mãe e avó puderam finalmente falar abertamente sobre Anil Sharma, compartilhando memórias e histórias que Anya nunca havia ouvido antes. Elas falaram sobre o homem que ele era, gentil, trabalhador, otimista, e a dor que sua demissão injusta causou. Ouvir essas histórias deu a Anya um senso mais profundo de conexão com seu avô e a reafirmou que sua luta valeu a pena. Limpar o nome dele era o maior legado que ela poderia oferecer. Meses depois do escândalo, quando a Hayes International já tinha um novo CEO e tentava desesperadamente virar a página, Anya finalmente recebeu uma oferta de emprego. Não era em uma empresa tão grande ou prestigiosa quanto a Hayes, mas era uma posição sólida, em uma empresa com uma cultura que parecia mais alinhada com seus valores. O processo de entrevista foi longo e rigoroso, e ela teve que ser honesta sobre seu passado na Hayes, mas a equipe de contratação a viu não como um risco, mas como alguém com integridade e força de caráter. Aceitar o emprego foi um momento de alívio e gratidão. Era um novo começo, uma chance de aplicar suas habilidades em um ambiente mais saudável e de construir sua carreira com base em seus próprios méritos, não na sombra da injustiça. Em seu primeiro dia no novo emprego, Anya sentiu uma ansiedade familiar, mas era diferente da tensão que sentiu ao pisar na Hayes International.
Era o nervosismo normal de um novo começo, não o medo de entrar em um campo de batalha. Ela se preparou com o mesmo cuidado, mas desta vez, suas roupas não eram uma armadura, mas simplesmente roupas profissionais. Seu cabelo crespo estava preso de forma elegante, não como um desafio, mas como parte de quem ela era. Ao chegar ao novo escritório, ela foi recebida com sorrisos genuínos e uma atmosfera acolhedora. Seus novos colegas eram diversos, e ninguém a olhou com curiosidade ou desprezo. Ela era simplesmente a nova colega de equipe, e eles estavam felizes em tê-la a bordo. Enquanto se instalava em sua nova mesa, Anya pensou em tudo o que havia acontecido. A injustiça contra seu avô, sua missão secreta, o bullying que sofreu, o confronto explosivo, a queda de Arthur Hayes, a incerteza do futuro. Foi uma jornada longa e difícil, cheia de dor, raiva e medo. Mas também foi uma jornada de coragem, resiliência e autodescoberta. Ela havia buscado justiça para seu avô e a encontrou, não na forma de punição legal severa para Arthur Hayes, mas na exposição da verdade e na ruína de sua reputação e carreira. Ela havia buscado seu lugar em um mundo que tentava diminuí-la e o encontrou, não na validação de um ambiente hostil, mas na sua própria capacidade de se levantar e seguir em frente. O passado sempre seria parte dela, uma cicatriz que a lembrava de onde veio e o que superou, mas não a definiria. Anya Sharma, a neta de Anil Sharma, a mulher que enfrentou Arthur Hayes, estava agora pronta para escrever seu próprio futuro. Um futuro construído sobre a base sólida da verdade e da resiliência. Ela olhou pela janela de seu novo escritório. Bangkok se estendia abaixo, vasta e cheia de possibilidades. O sol brilhava, prometendo um novo dia. E pela primeira vez em muito tempo, Anya sentiu que o futuro era brilhante.